Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesta noite para prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Então eu convido todos vocês para juntos adorar o nosso Deus e prestar a Ele esse culto de adoração somente a Ele. Mais uma vez podemos compartilhar a palavra do Senhor neste domingo, de culto noturno ou vespertino, hoje pela manhã falamos sobre o culto em família. É uma pena que nós não podemos nos reunir como família nesta noite tão agradável, mas o Senhor sabe, a razão pela qual nós ainda estamos de quarentena, nesse isolamento social, mas tão logo quanto possível nós estaremos juntos novamente com a graça do Senhor, podendo compartilhar junto, podemos cumprimentar, podermos abraçar e louvamos a Deus, porque mesmo assim Ele tem nos abençoado e tem nos dado esse privilégio, essa oportunidade de podermos juntos compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para que nós leiamos a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 3,
dos versos 1 a 3, depois os versos 13 e 14 e 24. Nós vamos ver algumas convicções do cristão verdadeiro baseado nesse texto da palavra do Senhor. E o texto diz assim, 1 João 3, de 1 a 3, versos 13, 14 e 24. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Os versos 13 e 14. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E o último versículo, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que o Senhor assim nos abençoe através da sua santa palavra. Eu quero então estar compartilhando com os irmãos, aí à luz desse texto, algumas convicções acerca do cristão verdadeiro. A pessoa convicta da veracidade da Bíblia fica firme diante de Deus. Portanto, ela não há de ficar em dúvida quanto à sua fé. No entanto, há muitos cristãos no mundo que não possuem segurança espiritual. Podemos chamá-los de falsos cristãos, uma vez que os verdadeiros estão firmados na rocha, que é Cristo, convictos e inabaláveis na fé que uma vez lhes foi dada. A gente vê esta expressão lá em 1 Pedro 3,15, que diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Então, meus irmãos, eu quero crer que não há motivo para dúvida, para incertezas. Uma vez que o Senhor nos chamou, uma vez que Ele operou em nosso coração através do seu Santo Espírito, nós podemos ter essa plena convicção. E aqueles que não a têm, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E que uma vez que no Senhor Jesus nós temos a vida eterna. Jesus sempre quando menciona ali no Evangelho de João, tantas vezes, ele diz que aquele que crê tem. Ele não diz que é uma possibilidade, talvez, quem sabe, não. Ele diz que quem crê tem a vida eterna. E esta é a nossa convicção, e todo cristão deve ter essa certeza, né, da salvação e da vida eterna. Eu quero então começar compartilhando a primeira lição, né? O cristão verdadeiro sabe que o mundo o aborrece, ou seja, o odeia, pois não há comunhão entre a luz e as trevas. No texto que nós lemos em 1 João 3, o versículo 1, a segunda parte do versículo vai dizer, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, ou seja, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que de fato amam o Senhor, vão ser de alguma forma odiados, vão ser rejeitados, porque o teu Jesus fala, né, que se odiaram a Ele, também vão odiar a nós. A gente vê no versículo 13 de 1 João, aqui 3 também, vai dizer, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós temos visto ao redor do mundo e mesmo no nosso país, nós temos pessoas que nos odeiam, que nos criticam, que de fato não querem ter comunhão conosco. Isso porque o próprio texto que nós lemos diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. E o Senhor Jesus diz lá em João 15,18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, ou seja, se nós somos seguidores de Cristo, por certeza nós vamos ter também esses momentos de rejeição e em alguns casos até de ódio mesmo, conforme nós vimos aqui no texto bíblico. Mas ainda o cristão verdadeiro sabe que agora é filho de Deus por adoção. E este é um grande privilégio, nós temos essa certeza. A palavra de Deus nos diz ainda no texto que nós lemos, 1 João 3, a primeira parte, diz assim, vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. A gente vai para o capítulo 5, né, dessa mesma carta de João, ele vai mostrar ali algo extraordinário. Ele diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
E então veja, essa certeza é necessária, e todo cristão tem essa certeza de que é filho do Senhor, por adoção. Nós temos em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo dizendo ali a esta igreja, dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, ou seja, está dizendo que nós nos tornamos esses filhos de Deus. Com que objetivo? De brilhar, de fazer diferença. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, do Sermão do Monte, que nós somos sal da terra e luz do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, dentro desse texto da convicção, dessa adoção que nós recebemos, ele diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele sejamos ou seremos glorificados. Encerrando então esta adoção, Paulo diz lá em Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então Deus nos adota para fazermos parte de uma grande família. Louvamos a Deus porque Ele nos dá essa certeza daqueles que já foram, daqueles que ainda irão para estar com Ele um dia, na grande família, porque nós estamos aqui de passagem, como o próprio texto diz, nós somos concidadãos, nós somos peregrinos a caminho da pátria celestial. Ainda o cristão verdadeiro sabe que será semelhante a Jesus. Nós vemos aí no texto de 1 João 3, o verso 2, a segunda parte, ele vai dizer exatamente isso. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí nós somos desafiados a aparecermos com Jesus. E é interessante porque nós, no outro estudo que eu vou fazer, de terça-feira, vai dizer dessa semelhança que devemos ter com o Senhor Jesus. Eu quero crer que nós sempre queremos imitar alguém, parecer com alguém. E aqui o texto está dizendo que nós sabemos que seremos semelhantes a Ele. E Deus tem nos dado a graça de podermos testemunhar, de podermos viver, ainda que de forma limitada, essa semelhança com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses 3:21, a primeira parte, ele diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, seremos iguais a Ele, com aquele corpo que Ele teve após a sua ressurreição. E escrevendo em 1 Coríntios 15:49, ele vai dizer, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, assim como nós recebemos essa imagem de matéria, a semelhança de Adão, nós devemos de receber também a semelhança do Senhor Jesus, o corpo glorificado. Ainda o cristão verdadeiro sabe que verá Jesus como Ele é. É interessante porque quando você lê os evangelhos após a ressurreição do Senhor Jesus, alguns dos discípulos não o reconheceram, andando com Ele, tiveram dificuldades, mas a Bíblia diz que nós vamos ver e vamos de fato conhecê-lo plenamente. Por isso que João diz aqui na sua primeira carta, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu quero crer que, assim como no caso de Tomé, as suas mãos estão lá sinalizadas para provar que Ele morreu por nós, que pagou um alto preço por nós, como nós até cantamos um canto muito lindo, que diz, eu sei que foi pago um alto preço. E o Senhor Jesus, após a ressurreição, diante de Tomé incrédulo, Ele mostra ali os sinais dos cravos, mostra o sinal da lança, mas Ele não mudou a sua aparência, ou seja, Ele vai ser reconhecido como Ele de fato é. Em Apocalipse 3:21, diz assim, que ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas ainda o cristão verdadeiro sabe que deve purificar-se a si mesmo, a fim de possuir esta esperança. Ou seja, nós temos que nos esforçar, nos empenhar. Isso é um processo diário, que nós chamamos ou conhecemos como santificação. E o texto de 1 João 3, verso 3, onde lemos, diz assim, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele, Jesus, é puro. Então, ou seja, nós devemos nos purificar. E a palavra de Deus diz na primeira carta de João, ali 1:9, né, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E uma vez purificado, devemos, de fato, nos esforçar, nos empenhar para mantermos essa pureza
E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos fugir, lá em 1 Coríntios vai dizer, devemos fugir dessa impureza e nos santificarmos a cada dia. Aqui também nós temos a palavra de Deus mostrando para nós, em Apocalipse 22, versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Então só estarão lá, na presença do Senhor, diante desse contexto, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas ainda o cristão verdadeiro sabe que passou da morte para a vida e tem o seu nome escrito nos céus. No texto onde lemos, em 1 João 3, o verso 14, a primeira parte, ele vai dizer exatamente isso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, a Bíblia nos diz que estávamos mortos no nosso delírio e pecado, mas Deus nos deu em Cristo vida. E nós podemos desfrutar dessa bênção aqui e agora. Na eternidade haveremos de desfrutar de uma forma plena e por toda a eternidade. Aqui nós estamos de passagem, vivendo essa vida, nos esforçando, nos empenhando com o auxílio do Espírito Santo, para que tenhamos esse coração puro, de fato, na presença do Senhor, passando desse contexto de morte para a vida. No Evangelho de Lucas 20, o Senhor Jesus diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os Espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O Senhor Jesus dá uma ordem ali aos 70 para que eles fossem anunciar o Evangelho. E eles voltaram radiantes, jubilosos, porque eles realizavam muitos milagres, inclusive os próprios demônios se submetiam. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo: olha, vocês não devem se alegrar apenas por isso, mas muito mais, porque os seus nomes estão arrolados no céu. E em João 5,24, o próprio Senhor Jesus também diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que bênção, que privilégio, podemos usufruir disso que o Senhor Jesus fez por nós, nos transferindo, como diz Paulo também numa de suas cartas, ele diz ali que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos dando essa convicção. E uma última verdade neste tema: o cristão verdadeiro sabe que está em Cristo e que Cristo está nele. No texto onde lemos em 1 João 3, o verso 24, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, ou seja, o Espírito Santo nos convence e nos dá essa certeza de que Deus habita em nós e de que nós devemos e podemos guardar a sua palavra a cada dia. O próprio Senhor Jesus, dizendo lá em João 14, 23, ele expressa da seguinte forma: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, temos esse privilégio de saber que o Senhor mora em nós através do seu Espírito e nos habilita a viver essa vida que agrada ao Senhor. E Paulo, encerrando o nosso estudo, ele diz ali em Gálatas 2:20, que é bem conhecido também. Ele diz ali: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ou seja, nós temos uma vida que de fato agrada ao Senhor e devemos viver de forma plena, servindo ao Senhor dia após dia. Eu quero então concluir esse estudo, essa mensagem desta noite, dizendo, diante do que ensina a palavra de Deus: será que somos cristãos verdadeiros? Diante de cada lição aqui colocada, quero crer que você pode meditar e pode rever de fato o seu coração. Como está a sua vida diante do Senhor? Se você consegue preencher esses requisitos, você de fato é um cristão verdadeiro e honra o Senhor com a sua vida. Somente o é quem possui essas convicções. Então que o Senhor nos ajude e nos dê graça, realmente, para podermos a cada dia termos essa certeza e honrarmos o Senhor, tendo uma vida exemplar diante do mundo que nos rodeia, no ambiente onde vivemos e convivemos diariamente. Que o Senhor assim nos abençoe. Eu quero orar com os irmãos, encerrando então esta palavra desta noite. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor um dia nos recebeu, nos adotou como filhos, e a partir de então nós temos a plena convicção daquilo que o Senhor fez por nós, operado em nós através do teu Santo Espírito que habita em nós, e conosco está, para nos ensinar, para nos instruir e nos guiar a toda a verdade. Muito obrigado, ó Deus, porque posso dizer com alegria, com gratidão, dessa convicção que o Senhor colocou no meu coração, de saber que
honra o Senhor a cada dia e tenho essa certeza de um dia estar contigo na eternidade, porque o Senhor Jesus pagou este preço, satisfazendo assim a tua justiça. Permite que cada um possa ter essa esperança também. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos.